Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre a relação da síndrome de Down com o autismo. Você sabia que é bastante comum que essas duas condições apareçam na mesma pessoa? E infelizmente o diagnóstico de ambas condições pode demorar a acontecer. Tem poucos trabalhos e pouca coisa descrita na literatura sobre síndrome de Down e autismo juntos. E por isso que muitas crianças com síndrome de Down que apresentam autismo também acabam não tendo a intervenção correta. Então é importante ficar atentos aos sinais, do autismo para que esse diagnóstico aconteça. Mas antes de falar dos sinais do autismo, do transtorno do espectro do autismo, primeiro é importante destacar que a síndrome de Down é uma síndrome genética, uma alteração genética, onde a pessoa apresenta um cromossomo a mais no corpo. Nós temos 46 cromossomos, que vêm em 23 pares, 23 vêm do pai e 23 vêm da nossa mãe. A pessoa com síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos. Por quê? Porque ela possui uma cópia a mais do cromossomo 21, ou seja, ela possui 3 cópias do cromossomo 21. Então, por isso que nós falamos que é a trissomia do cromossomo 21. E por conta disso, o dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Por quê? 21 de cromossomo 21 e 3 de trissomia, tá? Bom, dessa forma, essa alteração nos cromossomos, que a gente chama de trissomia do cromossomo 21, faz com que a pessoa com síndrome de Down possua características físicas peculiares, Além disso, as pessoas com síndrome de Down apresentam, na grande maioria dos casos, deficiência intelectual. É muito raro a gente conhecer uma criança com síndrome de Down que não tenha deficiência intelectual. Então, a síndrome de Down ela é a causa genética mais frequente da deficiência intelectual. No Brasil, estima-se que 1 em cada 700 pessoas nasça com essa condição. Então, é bastante comum, E como eu falei, a síndrome de Down é a causa genética mais frequente de deficiência intelectual. Normalmente, a pessoa com síndrome de Down vai apresentar uma deficiência intelectual de moderada a severa. Atualmente, felizmente, a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down aumentou, E elas podem chegar à terceira idade com muito mais qualidade de vida. Essas pessoas apresentam um comprometimento intelectual, o que afeta o aprendizado, mas se estimulados desde cedo, a criança consegue sim se desenvolver bastante e ser mais independente, Outra característica importante que nós observamos nas pessoas com síndrome de Down é a hipotonia muscular, que é o quê? A diminuição do tônus muscular. E uma maior propensão ao desenvolvimento de algumas doenças, como cardiopatias, problemas do coração, problemas respiratórios também. Em relação às características físicas, as crianças com síndrome de Down possuem olhos amendoados, mais puxadinhos, cabelos lisos, nariz pequeno e achatado, os membros são mais curtos, os braços e as pernas, entre outras características. Geralmente a síndrome de Down ela é detectada ainda na gestação, durante a fase pré-natal, Mas também tem testes genéticos que podem diagnosticar a condição logo após o nascimento. É possível realizar um diagnóstico pré-natal utilizando exames clínicos, como a amniocentese, que é a pulsão onde se retira uma amostra do líquido amniótico, entre as semanas 14 e 18 de gestação, ou através de biópsia do vilo corial, que é a coleta de um fragmento da placenta. Ambos os exames diagnosticam a síndrome de Down e outras cromossopatias, ou seja, alterações cromossômicas. Sabe-se que o risco aumenta quando a mãe tem mais de 40 anos, mas as causas da síndrome de Down ainda não foram totalmente esclarecidas. Bom, agora que nós entendemos um pouquinho sobre a síndrome de Down, vamos falar da relação com o autismo? Muitas pessoas não sabem que pessoas com síndrome de Down podem ter autismo também. E isso é bastante comum, A literatura ela mostra que entre 14 e 39% dos indivíduos com síndrome de Down também têm diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. E os pais podem encontrar dificuldades para ter esse duplo diagnóstico, É mais difícil diagnosticar autismo numa pessoa com síndrome de Down, uma vez que o diagnóstico do autismo ele é clínico,
ou seja, por meio de observação dos sintomas e comportamentos. Não existe um exame laboratorial, um exame de sangue que traga, né, o diagnóstico de autismo. Ele é puramente clínico, por isso que é sempre importante buscar ajuda de um especialista na área, né? Então, buscar um especialista, uma equipe multidisciplinar que atua na área do autismo para fechar esse diagnóstico. O diagnóstico de ambas as condições é super importante. Para quê? Para que a criança ou o jovem com síndrome de Down tenha um acompanhamento adequado, né? E um acompanhamento precoce para ganhar mais qualidade de vida. Então, as pessoas com esse duplo diagnóstico podem ter um perfil específico e apresentar alguns sintomas, né? Então, agora eu vou falar de alguns sintomas que a gente pode ficar atento, que normalmente não está presente em pessoas que têm apenas síndrome de Down. Agora, quando tem esse duplo diagnóstico, síndrome de Down e autismo, tem alguns sintomas que a gente pode perceber, tá? Então, alguns sintomas são atraso no desenvolvimento da fala, né? Atraso no desenvolvimento da linguagem. Nas crianças com síndrome de Down, é comum ter uma aquisição de vocabulário mais lenta, mas não é comum ter esse atraso na fala, na linguagem, tá? Crianças com síndrome de Down, por exemplo, não apresentam problemas de intenção comunicativa. Já no autismo, sim. Então, se você percebe que aquela criança com síndrome de Down, ela fica mais isolada, não tem tanta intenção comunicativa, né, como deveria ter, já é um sinal de alerta para autismo, tá? Uma outra característica observada é a ecolalia. Crianças com síndrome de Down não apresentam ecolalia. Então, se elas apresentarem, pode ser um sinal de autismo também. Um outro déficit também é na atenção compartilhada. O que é a atenção compartilhada? É quando duas pessoas prestam atenção numa mesma coisa, no mesmo objeto ou numa situação, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Então, eu mostro para a criança essa caneta. Nós dois vamos olhar para essa caneta. Então, tem um triângulo entre nós. Então, a gente olha, os dois olham para essa caneta e fazem um contato visual depois. Então, a gente está compartilhando a nossa atenção no mesmo objeto ou numa situação. Isso é muito comum falhar em crianças com autismo. Já em crianças com síndrome de Down, não. Então, se tiver uma falha nessa atenção compartilhada, é um indício, né, um sinal de alerta para autismo. Outro sinal para ficar atenta é na dificuldade de interação social, né? Normalmente as crianças com síndrome de Down, elas não têm dificuldade de interação social. Então, se for uma criança que tem dificuldade de interação social, isolamento, prefere brincar sozinhas, pode ser um sinal para autismo também. Outro sinal que não é comum em crianças com síndrome de Down são comportamentos motores repetitivos, ou seja, estereotipias, né? Então, se tiver comportamentos motores repetitivos, estereotipias, é um sinal de alerta para autismo. Brincar de maneira incomum com brinquedos ou outros objetos também é um sinal para autismo. Resposta sensorial incomum. Muitas crianças com autismo, cerca de 90% das crianças com autismo apresentam transtorno do processamento sensorial. Então, se essa criança com síndrome de Down apresentar algum problema sensorial, com luzes, cheiros, texturas, também pode ser um sinal para o autismo. É sempre importante falar que esse sinal isolado não caracteriza o autismo, tá? Então, aqui eu estou trazendo diversos sinais que podem indicar autismo, mas um ou outro sinal isolado não é o suficiente para fechar diagnóstico de autismo, ok? Outro sinal é a criança apresentar dificuldades com mudanças na rotina. Isso pode ser um sinal para autismo e desinteresse em brincar com outras crianças da mesma idade. Bom, além disso, em alguns casos, as crianças com as duas condições, elas podem ter comportamentos como se machucar ou agredir outras pessoas, né? Elas podem ter dificuldade para alcançar marcos de desenvolvimento e ter problemas com a alimentação. Muito comum, por conta das questões sensoriais, os autistas apresentarem dificuldades alimentares, dificuldades para dormir e dificuldades de autocuidado, né? Das AVDs, as atividades de vida diária, como, por exemplo, ir ao banheiro e realizar a higiene pessoal. Atualmente, existem recursos e pesquisas em andamento para pessoas com TEA que também beneficiarão as pessoas com diagnóstico duplo. Mas, infelizmente, nem todos os profissionais e médicos estão cientes de que a síndrome de Down e o autismo podem ocorrer ao mesmo tempo, tá? Muitas pessoas não sabem dessa relação.
E como a gente viu, a prevalência não é baixa, né? Entre 14% e 30% é uma prevalência alta. Então, ter o duplo diagnóstico é muito importante, pois dessa forma os pais passam a entender melhor os seus filhos e passam a buscar formas terapêuticas adequadas e intervenções corretas. Alguns pais podem ficar sem saber o que fazer, né, após receber esse diagnóstico duplo, podem precisar de ajuda, já que provavelmente não estavam minimamente preparados para lidar com essas duas condições. Por isso é importante que os pais recebam apoio psicológico se for preciso, né? E a melhor forma de acolher essas famílias é oferecendo informações corretas a respeito do transtorno do espectro do autismo e da síndrome de Down. Lembrando que é fundamental que na infância esses indivíduos sejam estimulados para lidar melhor com as suas limitações e ampliar e melhorar suas habilidades e qualidade de vida, né? Os pais devem contar com uma equipe de profissionais, uma equipe multiprofissional da área de saúde, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas comportamentais, terapeuta ocupacional, o neuropediatra, né, os psicopedagogos, toda a equipe pedagógica, que toda essa equipe, né, ajudará a criança com síndrome de Down e autismo a melhorar suas capacidades de fala, capacidades motoras, de realizar as atividades de vida diária e aprender de forma mais efetiva. Quem tem Down e autismo pode frequentar uma escola regular inclusiva, né? Ou uma escola especial, se necessário, praticar esportes, trabalhar, ter uma vida normal. Isso porque essas pessoas devem ser integradas na sociedade e devem ser respeitadas. Infelizmente, o preconceito ainda existe para quem tem síndrome de Down, principalmente porque essas pessoas apresentam características físicas típicas e comprometimento intelectual. Mas é importante que a família garanta que essas pessoas tenham preservados os seus direitos e as suas necessidades sejam atendidas. Então vamos agora esclarecer alguns mitos relacionados à síndrome de Down, que eu acho super importante. O primeiro deles é sobre a agressividade. Não é verdade que quem tem síndrome de Down é uma pessoa agressiva e pode machucar os outros. Isso é uma generalização e mostra a falta de conhecimento sobre o assunto. Cada pessoa tem suas características, de acordo com a sua família, o ambiente que vive. Normalmente, as pessoas com síndrome de Down, elas são muito carinhosas, na verdade, né? Tem também a questão da sexualidade, né? Na vida da pessoa que tem Down, que também é muito falada. Mas a sexualidade ela é igual à de todas as outras pessoas. Quem tem síndrome de Down e autismo precisa ser orientado adequadamente para não ter comportamentos sexuais inadequados, principalmente em público, né? Os pais precisam orientar essas pessoas sobre a vida reprodutiva e sexual, respeitando, claro, sempre o seu nível de compreensão, como fariam com qualquer outra criança ou jovem. Lembrando que quem tem síndrome de Down também pode ter uma vida normal, pode casar, ter filhos. Os meninos podem ser estéreis, mas o desenvolvimento de genitais é absolutamente normal. Já as meninas são férteis e, se engravidarem, a possibilidade de terem um filho com síndrome de Down é de 50%. E a pessoa com síndrome de Down ela pode ter uma vida normal, ela pode estudar, trabalhar, ter uma vida profissional, casar, ter filhos, enfim. E é importante também que as pessoas com síndrome de Down pratiquem atividade física para o seu bem-estar físico e emocional. Antes disso, é preciso fazer uma avaliação física, mas elas devem ser livres para escolher a modalidade esportiva de sua preferência. Pode ser uma caminhada, academia, corrida, enfim, qualquer atividade que as motive. Assim como acontece com qualquer pessoa, eles são perfeitamente capazes de ter qualquer tipo de relacionamento em suas vidas, seja de amizade, de amor. Há certas doenças como cardiopatia congênita, hipertensão pulmonar ou problemas auditivos relacionados à síndrome de Down, mas elas não ocorrem necessariamente em todos os indivíduos. Uma pessoa com síndrome de Down pode ter o processo de desenvolvimento mais lento, né? Algumas apresentam dificuldades motoras, lentidão no processo de aprendizagem. Entretanto, ter paciência para identificar seus pontos fortes e fortalecê-los é algo que ajudará e aumentará o seu progresso no dia a dia. Pessoas com síndrome de Down também são capazes de se tornar independentes, como eu falei anteriormente, de casar, ter filhos, fazer uma graduação, ser bem-sucedido e tudo mais o que quiserem fazer, certo?
Então ficamos por aqui com esse tema, Síndrome de Down e Autismo. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, se inscrevam aqui no canal para receberem a notificação dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!